A audiência do Portal Desacato do JTT Fica em Casa. Novamente, como toda segunda-feira, estamos conversando com a deputada hispano-brasileira Maria Dantas, com a finalidade de comparar um pouco as diversas atitudes, sentimentos diversos entre a gestão e a reação social perante a pandemia do coronavírus, entre a Espanha e a União Europeia como um todo, e aqui no Brasil. Mas antes, Maria, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Raul. Bom dia Boa a todas tarde as para pessoas. ti, né? Sim. Boa noite para o jornal. A questão Isso. virtual tem isso. Mas antes queria, Maria, rapidamente um apontamento sobre essa briga entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro. Os dois discursos, as duas intervenções deles na mídia, Maria. Eu poderia dizer, inclusive, sem comentários, né? Mas isso se tem que comentar bastante. De fato, os meios de comunicação aqui na Europa estão comentando bastante o tema. É uma vergonha, eu me sinto realmente envergonhada como brasileira, como cidadã brasileira. Sabemos muito bem que o Sérgio Moro não é herói, né? Ele prevaricou quando juiz, ele cometeu delitos como juiz, ele colocou um candidato que provavelmente ganharia as eleições na prisão, e logo depois ele aceitou ser ministro de Justiça de um governo de uma pessoa que ele sabia perfeitamente bem que era um personagem de extrema-direita, uma pessoa que já tinha feito declarações não constitucionais, portanto, ele não é um herói. Eu acredito que o Sérgio Moro, inclusive também está saindo aqui nos meios de comunicação, ele aproveitou para tentar sair desse imbróglio que é o governo de extrema-direita do Brasil e agora muito militarizado, mais ainda, né? Ele tentou sair de uma forma heróica. Agora estamos vendo aí esses 3 blocos, né, que são as esquerdas do Brasil, mais o bloco dos lava-jatistas, que estão apoiando o Moro, e os bolsonaristas de manual, né, de carteirinha, que são essas pessoas que saem às ruas, agora já chamando o juiz Sérgio Moro de comunista. No final vai virar todo mundo comunista. Pois então. A preocupação aqui é muito grande com o que está passando no Brasil. Os meios de comunicação, as instituições aqui na Europa estão preocupadas, entidades também, plataformas de direitos humanos estão bastante preocupadas com o que está passando no Brasil. Pelo que eu estou vendo, assim, a grosso modo, não? Pelo que eu vejo nas redes sociais e na mídia brasileira, a mídia sim que está tratando, uma parte da mídia está tratando de uma maneira coerente, objetiva, o problema terrível da pandemia no Brasil, mas a mídia daqui da Europa está realmente bastante alarmada. Inclusive, você pode ver aí há uns 2 ou 3 dias um artigo no Le Monde, também um artigo enorme na BBC, The Guardian. Portanto, o coronavírus no Brasil, infelizmente, pelas condições da nossa sociedade precarizada há muitos anos, muitos anos, né? Vai arrasar, infelizmente, o coronavírus no Brasil. Pois então, Maria, mas há questões e exemplos a serem tidos em conta. Enquanto aqui se fala de economia, por exemplo, vocês na Espanha ontem tiveram uma belíssima notícia humana dentro do ambiente da pandemia, e foi com as crianças, o setor mais sensível da sociedade. Sim, é um dos dados que eu gostaria de trazer hoje aqui para os brasileiros e as brasileiras que estão nos assistindo, e é algo que nós, como sociedade, temos que começar a pensar, né? Eu que estou fora da bolha brasileira, eu estou vendo, e eu acredito que muita gente aí do Brasil também pode se dar conta disso, que os meios de comunicação no Brasil, inclusive as redes sociais, estão muito focadas no tema da economia, né? Vamos salvar a economia, vamos salvar a economia. Aqui também, obviamente, aqui na Europa também.
Só que a sociedade em geral aqui da Europa, e já me referindo já à sociedade aqui do Estado espanhol, de todas as regiões da Espanha, a grande preocupação há 4 semanas é que as crianças pudessem sair e pudessem ficar uma horinha tomando sol, caminhando um pouco. Então, inclusive, várias entidades e associações enviaram cartas para o Legislativo e também para o Executivo, nesse sentido, instando ao governo da Espanha que deixassem as crianças saírem. E sim, ontem, as crianças, depois da prorrogação do decreto-lei, ontem foi o primeiro dia que as crianças puderam sair. Isso sim, uns requisitos bastante colocados, né, bem colocados. Com um adulto, cada adulto pode levar, no máximo, 3 crianças. Essas crianças de 0 a 13 anos, 14 anos já se considera que o adolescente já tem uma certa autonomia, não precisa ser acompanhado, 1 hora ao dia e 1 quilômetro ao redor da casa. E também com umas medidas de prevenção muito, muito, muito delimitadas, né? As crianças estão recomendando que saiam com máscara, não é obrigatório que saiam com luva, mas recomendam também que esteja sempre sob a mirada atenta do pai ou da mãe, ou da cuidadora ou do cuidador. E sim, ontem vimos muitas crianças na rua, mas também eu gostaria de dizer, e não, nesse caso não somente eu que digo, inclusive o próprio ministro da Saúde da Espanha, é que em algumas cidades, infelizmente, houve muitas aglomerações, né? Estamos falando de Madrid, de Barcelona, de Pamplona, de Valência. Inclusive, o ministro disse que, se isso continuar assim, eles estão pensando, inclusive, em voltar atrás com essa norma laxa de que as crianças possam sair. Infelizmente. Bom, mas faz parte destes processos, Maria. Eu acho muito importante o que tu sempre nos comunica semanalmente, o esforço que tu faz entre sessões do parlamento, entre sessões de comissões, para poder te comunicar com a gente, com o Brasil. Vamos ver o que acontece, Maria. Semana próxima, a curva não tem se achatado o suficiente, mas também a situação não tem piorado, né, na Europa e particularmente na Espanha, na Federação Espanhola. Vamos ver que a semana próxima tenhamos melhores dados de lá, porque daqui parece que os dados não serão melhores. Aqui ainda não, segundo vários cientistas, a gente não chegou ao pico, né? Mas enfim, Maria, o que mais temos aí? Temos mais um minutinho. Temos mais um minutinho. Eu gostaria de dizer, eu acho que é muito importante ressaltar isso para a população brasileira, são os casos confirmados na Espanha, que são quase 210 mil pessoas contagiadas, né? Com quase 1.400.000 pessoas contagiadas em toda a Europa e mais de 2.800.000 pessoas no mundo inteiro. Aqui na Espanha, já houve 23.521 mortes. Inclusive, nós tivemos na semana passada, na última vez, me parece que nós falamos, ficamos contentes, né, cada dia para ir contando o número de mortes, se negativo e se positivo. Infelizmente, nas últimas 24 horas, tivemos um aumento pequeno, porém um aumento em vida, sim um enorme aumento de 41 mortes, a mais que nas últimas 24 horas. Foram 332 mortes. É importante também dizer que só 3 comunidades autônomas da Espanha aumentaram o número de mortes, nesse caso foi Andaluzia, Cantábria e a Catalunha. A Catalunha, a minha terra, infelizmente, duplicou o número de mortes do dia anterior, isso é terrível. E eu gostaria também de destacar, porque no Brasil isso vai acontecer, infelizmente, que é o aumento de número de contágio do pessoal sanitário. Aqui na Espanha, já são 38 mil pessoas do serviço sanitário, médicos, enfermeiros, zeladores, etc. E aqui tem crescido também, Maria. Esgotamos o tempo do encontro de hoje, Maria. Mas muitíssimo obrigado. Segunda-feira a gente conversa de novo. E vamos lá que estamos lutando contra um inimigo invisível, mas podemos vencer. E deveremos vencer. Obrigado, Maria Dantas. Muito obrigada a vocês. Um abraço.